Boa tarde a todos. A transmissão e gravação da Escola Interativa ocorre nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais na tarde de 27 de agosto de 2015. Dando sequência às escolas interativas sobre educação ambiental, apresentamos a professora Laura Jesus de Moura e Costa, coordenadora geral do CDEA, Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental. Também presente a professora Ângela Egrecil Antunes Panizzi, coordenadora de curso de pós-graduação em Educação Ambiental e Sustentabilidade, que farão explanação sobre coleta seletiva. Para a mediação, contamos com as técnicas da Educação Ambiental, Eliane do Rocio Vieira e Rosilane Terezinha Dorigan. Participe enviando suas questões e comentários através do nosso chat. Meu nome é Silvio Turra, junto com Marcos Onon, realizamos a mediação técnica dessa escola interativa e desejamos a todos um bom evento. Ok, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui novamente na Escola Interativa. Agradeço a oportunidade da SED e da SEMA. E estou aqui representando o IAP e nós vamos conversar sobre Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, continuidade aos demais programas, e com o tema específico Coleta Seletiva Solidária. Coleta Seletiva Solidária, o projeto é parte de inclusão produtiva do Brasil Sem Miséria, programa do governo federal, que visa fazer a inclusão das pessoas em situação de extrema pobreza. E o que a gente destaca da Coleta Seletiva Solidária, desse programa, é a A3P, Agenda Ambiental da Administração Pública. A de Agenda Ambiental da Administração, P de Pública e 3, porque são 3 As. O que fundamenta nossa fala também é o Decreto Estadual do Paraná, 4167 de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis, gerados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta. A Agenda 21 e a A3P. Toda ação relativa à sustentabilidade, desde a Sinumad, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 92, praticamente toda ação se fundamenta nos acordos e tratados propostos, assinados naquele evento, na Rio 92. E a gente também toma como base a Agenda 21, né, a grande Agenda 21, tanto a global, quanto a brasileira, quanto a do nosso estado do Paraná. Então, a gente faz um link da Agenda 21 e da A3P. A A3P, as diretrizes que fundamentam a A3P, estão relacionadas, seguem o capítulo 4 da Agenda 21, que indica aos países, isso da Agenda 21 global, o estabelecimento de programas voltados ao exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo, e desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de consumo, ou seja, a nossa sociedade do consumo. O novo comportamento, as novas atitudes baseadas nos princípios sustentáveis que todos nós, cidadãos, devemos ter. Também o princípio 8 da Declaração do Rio 92, que afirma que os estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas adequadas. Vocês já tiveram, durante essa semana, nos outros encontros com os outros profissionais do Sistema SEMA e SED, várias informações a respeito das políticas públicas, a respeito de dados estatísticos de produção e geração de resíduos a nível mundial, do Brasil e do Paraná. E ainda a Declaração de Joanesburgo, que institui a adoção do consumo sustentável como princípio basilar do desenvolvimento sustentável. Coleta Seletiva Solidária, A3P, Agenda Ambiental da Administração Pública. Então, o que é a A3P? Ela é um programa que busca incorporar os princípios da responsabilidade socioambiental nas atividades da administração pública. Mais para frente falaremos, e também a professora Laura irá abordar a questão de participação, de envolvimento e participação.
e a responsabilidade socioambiental no sentido de fazermos parte de. Nós somos parte de, fazermos parte de e fazermos a nossa parte. Então, através do estímulo a determinadas ações que vão desde a mudança nos investimentos, compras e contratações, serviços pelo governo, passando pela sensibilização e capacitação dos servidores. Para que qualquer programa, projeto, campanha, para que ele funcione, para que ele tenha êxito, o mais importante, eu considero, o ponto principal, o ponto de partida é a sensibilização e a capacitação, o envolvimento das pessoas. Então, no caso da A3P, o estabelecimento público, e nesses casos específicos aqui, as escolas, os colégios estaduais, há a necessidade do envolvimento, da adesão, porque não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa imposta, de cima para baixo, é algo que precisa ter o envolvimento. Pela gestão adequada dos recursos naturais utilizados, bem como os resíduos gerados e a promoção da melhoria da qualidade de vida e ambiente no trabalho. Então, a A3P, ela não é só o programa de fazermos a coleta seletiva, de organizarmos os resíduos e envolvermos a participação dos alunos, dos servidores, e trabalharmos, associarmos de maneira interdisciplinar os conteúdos curriculares, toda a programação da nossa docência, a questão ambiental especificamente voltada, com ênfase aí, para a questão dos resíduos sólidos gerados. Mas é também uma busca da melhoria da qualidade de vida e que pode colaborar, inclusive, no resgate da valorização do servidor, no resgate da autoestima, dele se sentir bem, estar participando de algo que ele mesmo pode visualizar os resultados. A A3P, ela foi incluída no Plano Plurianual de 2004 a 2007, depois ele continuou também no PPA de 2008 a 2011, isso a nível nacional, integrando o Programa de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. Em 2007, também tivemos, com a reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, ela passou a integrar outro departamento, que é o Departamento da Cidadania e Responsabilidade Socioambiental, da Secretaria de Articulação Institucional da Cidadania. Então, só para contextualizar e localizar onde se encontra a A3P. Como hoje, por exemplo, a Agenda 21 Paraná encontra-se ligada à Coordenadoria de Educação Ambiental da CIMA, não é mesmo, Laura? Sim. Então, só para situar. A Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P, ela é fortalecida enquanto agenda de responsabilidade socioambiental, que a gente já falou, do governo. Então, ela é uma proposta governamental um pouco diferente da Agenda 21 em si, que ela deve ser proposta pelo fórum, pela criação do fórum, dos comitês, e de maneira a atender e contemplar os diferentes segmentos e representações da sociedade. A Agenda A3P, ela, como acontece em um estabelecimento público, no caso aqui as escolas, então ela é uma agenda do governo, é uma agenda ambiental do governo. Uma das principais ações para a proposição é um novo compromisso governamental. Então, isso também contempla lá da Agenda 21, o capítulo que fala sobre governança, né, englobando critérios ambientais, sociais e econômicos, que formam o tripé da sustentabilidade. A interseção entre a questão econômica, a questão ambiental e a social. Os desafios. Então, promover a responsabilidade socioambiental como política governamental, auxiliando a integração da agenda de crescimento econômico concomitantemente ao desenvolvimento sustentável. Através do quê? Da inserção de princípios e práticas de sustentabilidade socioambiental no âmbito da administração pública. Então, a gente vai esmiuçar um pouco aqui para a gente verificar como isso pode acontecer. Então, quais são os objetivos? Sensibilizar os gestores públicos, então, as pessoas que participam da gestão, nesse caso específico dos colégios estaduais,
Promover o uso racional dos recursos naturais, então redução de gastos institucionais também. Então, a gente vai dar exemplos com relação à questão da água, com relação à questão da energia, papel, uso de papel, etc. Contribuir para a revisão dos padrões de produção e consumo, para a adoção de novos referenciais de sustentabilidade. Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela execução de atividades de caráter administrativo e operacional. E contribuir para a melhoria de qualidade de vida. E uma das diretrizes da A3P, na parte específica do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, é a adoção dos 5 R's. Repensar a necessidade de consumo e os padrões de produção e descarte adotados. Então, a escola precisa adquirir, por exemplo, isopor, EVA, para os trabalhos, para as atividades de disciplinas específicas, para as feiras de ciências e tudo mais. Nós vamos repensar, será que a gente precisa disso ou nós podemos buscar outros produtos, outros insumos, outras matérias-primas para o nosso trabalho? Recusar possibilidades de consumo desnecessário e produtos que gerem impactos ambientais significativos. Reduzir, significa evitar os desperdícios, consumir menos produtos, preferindo aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade. Que, no contexto atual, já não existem mais os discursos de antes, não tão antigamente, mas que diziam, produtos feitos para durar e tal. Hoje o discurso é outro. Então, é para não durar, para ser descartável. Mas a gente pode resistir a isso. Reutilizar é uma forma de evitar que vá para o lixo. Então, aí vai muito da criatividade. E nós, educadores, a gente trabalha muito com criatividade e improviso, e dadas as nossas condições, às vezes até de infraestrutura. E reciclar, que é transformar. Acredito que os outros profissionais já devam ter tratado do conceito de reutilização e de reciclagem, mas vamos aí reforçar, significando transformar materiais usados em novas matérias-primas para novos produtos, de forma industrial ou artesanal. Então, a coleta seletiva solidária, a política pública que fundamenta, é o Decreto Federal de 5.940 de 2006, e que inclui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e atividades da administração pública federal. E nós temos o nosso decreto aqui, que é o 4167/2009, que também dispõe sobre obrigatoriedade da coleta seletiva nos órgãos da administração pública, aqui do estado do Paraná. As vantagens da coleta seletiva solidária. Diminui a exploração dos recursos naturais, diminui a poluição do ar, do solo, da água, reduz os resíduos encaminhados aos aterros sanitários, que também já foi tratada aqui a questão de destinação final e destinação adequada de materiais. Gera emprego e renda para os catadores de materiais recicláveis, isso que a gente vai dar ênfase aí com a fala da professora Laura, na organização dos catadores e dos coletores, diminui os gastos com a limpeza pública, fortalece a organização dos catadores e melhora suas condições de trabalho, bem como prolonga a vida útil dos aterros sanitários. Estou preocupada com o tempo. Sensibilização, estou olhando lá, mas eu não estou entendendo quanto tempo que eu tenho ainda. Mas sensibilização e capacitação, como a gente já comentou, é ponto crucial e é o fator determinante do êxito de qualquer programa, eu acredito, mas especialmente desses que envolvem a nossa participação na instituição do serviço público. Busca criar e consolidar a consciência cidadã da responsabilidade socioambiental nos servidores,
e o processo de capacitação contribui para o desenvolvimento de competências institucionais e individuais. Então, o que está acontecendo nessa semana aqui, na Escola Interativa, a iniciativa conjunta da CED, da SEMA e com a participação do IAP, é isso, nós estamos colaborando para essa informação, para essa capacitação. Porque é muito fácil só jogar a escola, os colégios, as escolas, os estabelecimentos de ensino são muito bombardeados de programas e projetos, programa contra a dengue, contra drogas, tudo nós sabemos que atinge, né, e envolve a educação, as escolas estaduais, os colégios estaduais, municipais também, as escolas. Mas a gente sabe que a gente precisa de apoio, de informação, de orientação, para saber como lidar com esses programas e projetos, como implementá-los e também para podermos adequar a nossa realidade, ao nosso cronograma, aos nossos conteúdos, enfim, a gente sabe disso. Então, as etapas para implementar a coleta seletiva solidária. A necessidade de formar uma comissão da coleta seletiva, que não necessariamente precisa ser uma comissão específica, reunir todo mundo de novo, e de repente pode se aproveitar as pessoas que já são envolvidas com outros programas e projetos e inserir no debate, na discussão daquele grupo, inserir a questão da coleta seletiva. Realizar um levantamento de dados sobre a situação da gestão dos resíduos no local de trabalho, no caso dos colégios. Então, como é que está? Né? Para onde que vai, o que a gente faz, etc. Identificar o volume e recursos gastos nas compras de materiais de consumo e ainda identificar quais cooperativas ou associações têm interesse, porque as nossas políticas estaduais aqui prevêem a situação de envolvimento da sociedade civil organizada, dos catadores e outras organizados nas suas cooperativas ou não, para que a gente possa envolver a participação deles e cumprir com o que é diretriz e objetivo das próprias políticas públicas. Agora a gente vai causar um pouquinho de polêmica aqui, a gente vai incomodar um pouquinho. Sustentabilidade e participação. Todos os instrumentos voltados à promoção dos princípios da sustentabilidade, eles têm como base a questão da participação. Aqui a gente traz a escada da participação cidadã, de Sherry Arnstein. O arquivo que eu peguei é de 2002, mas o arquivo original, em francês e em inglês, é de 1969. Então, lá em 1969, final da década de 60, essa pessoa elaborou essa teoria, e estudou e fez várias pesquisas, enfim, se vocês quiserem acessar, só pelo nome ali, mas eu também deixei nas referências aí do material, para vocês acessarem para saberem um pouquinho mais. Então, a escada da participação, deixa eu ver, aparece aqui não? Tá, né? Então, a escada da participação, ela tem 8 degraus, sendo que os 3 primeiros degraus, manipulação, terapia e informação, são considerados de não participação. Os outros degraus são considerados, consulta e pacificação, são considerados de participação simbólica. E apenas são considerados de participação efetiva, empoderamento da sociedade, os 3 últimos degraus: parceria, delegação de poderes e controle pelos cidadãos. Eu vou rapidamente dar alguns exemplos a respeito dessa escada. E também vou sugerir que vocês pesquisem e tudo mais, e até fazer um exercício na própria comissão da coleta seletiva, quando vocês forem montar e se organizar, até fazer um exercício em que degrau nós nos encontramos. Brasil, Paraná, educação, educadores, professores, os gestores escolares, a comunidade escolar, os alunos, em que escada a gente acha que está. Então, rapidamente, já está no horário? Não, já está? 20.
Um minuto. Então, eu não vou exemplificar. Então, a gente vai passar para a Laura aqui, que vai falar da questão da participação e das conquistas, mas a gente só queria deixar claro que essa questão da escada da participação é muito interessante, até título de curiosidade, para a gente tentar se identificar. Agradeço e peço desculpas aí no atropelo. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo, questão de 1 minuto só, para nós fazermos a troca de material e aproveitar também para lançar a primeira enquete dessa palestra. Daqui a pouco voltamos. Voltamos e agora passamos a palavra para a professora Laura. Bom, como vocês já puderam ouvir com a fala da Ângela, hoje a sociedade vive num processo intenso de consumo, né? Nós temos aí toda uma mídia que cria, né, a divulgação do produto e que induz o cidadão para esse consumo. Então, se cria tanto a pessoa para consumir, como o produto, se cria tanto o produto para a pessoa, como a pessoa para o produto, né? E esse produto, muitas vezes, tem um valor simbólico e acima do seu valor real, ou seja, nós somos induzidos a consumir, por exemplo, um smartphone, e se não temos esse aparelho, nós estamos considerados fora desse processo de consumo. Ou então, endeusamos esse aparelho para que ele seja o nosso status para pertencer a essa sociedade, né? E aí também se cria o produto num formato use e joga fora, né? Jogue fora. Ou seja, a geração de resíduos é imensa. E a vida útil dos produtos também fica reduzida. No Brasil, calcula-se que nós produzimos hoje em torno de 140 mil toneladas diárias de resíduos, né? Então, nessa lógica da produção desenfreada e de um consumo irresponsável, os gestores municipais, os gestores públicos, se veem num desafio muito grande de trazer a cidade limpa e dar uma destinação final adequada para esses resíduos, os que são coletados e os que não são coletados, que ficam por aí, né? E aí nós vamos ver que na gestão das cidades nós temos 2 tipos de profissionais. Os garis, que são assalariados, geralmente terceirizados, contratados aí dentro do processo de CLT, o município contrata uma empresa para fazer esse trabalho. E temos os catadores de materiais recicláveis que trabalham de forma autônoma. Eles, tanto individualmente, como em forma de associações ou cooperativas. Os garis, então, eles estão caracterizados por baixos salários, geralmente 1 gari por veículo, quando o recomendável seria 3 garis por veículo. Eles correm muito, levantam peso, então tem um desgaste físico muito grande. Quando ficam doentes, sofrem intolerâncias, trabalham expostos ao sol, ao frio, à chuva, e uma série de outras questões, às vezes até sem EPI, sem luva, sem bota, né? Sem os equipamentos de proteção individual necessários. Então, tem uma série de problemas que envolvem o trabalho dos garis. E temos os catadores de materiais recicláveis, em que a exploração desse trabalho ainda é maior. Eles não têm carteira assinada, né? E vivem do que eles produzem. No Brasil, o trabalho da catação existe desde a década de 50, mas foi somente a partir de 2001 que os catadores começaram a se organizar e foi criado
o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Depois eu vou voltar um pouquinho nessa história, porque teve todo um processo também aí envolvendo a Promotoria Federal do Trabalho, criou o Fórum da Cidadania, mas vou deixar mais para o final essa questão. No Brasil, hoje, nós temos em torno de 400 mil a 600 mil catadores de materiais recicláveis, mas somente 10% participam de alguma organização coletiva. Esses dados são dados do IBGE e do IPEA, estão disponíveis na internet, né? E variam bastante, até coloquei ali, a participação da mulher no trabalho de catação varia desde 31% até 80%. Então, não existem dados exatos de estatísticas, né, sobre esse trabalho. O Movimento Nacional de Catadores diz que as mulheres, a participação das mulheres é em torno de 70%. E a maioria dessas mulheres é negra e chefe de família. Isso quem afirma, Marilza Aparecida de Lima, uma afirmação de 2013, e ela atua no Movimento Nacional de Catadores. Também a pesquisa do IPEA indica que tem em torno de 700 mil crianças sustentadas por meio da renda da coleta de resíduos recicláveis, né? As catadoras, inclusive até pouco tempo, sempre levavam junto no carrinho os filhos. Isso não é permitido, né? Porque a criança tem que ir para a escola, tem que ir para a creche. Mas as catadoras geralmente são arrimo de famílias, são verdadeiras lideranças comunitárias que agregam, conciliam e organizam os trabalhadores do seu entorno. Então, esta liderança que a catadora exerce contribui bastante também para o trabalho em forma de cooperativa ou de associação. Também outra questão importante identificada é que os valores pagos ao trabalho da mulher são sempre inferiores aos valores pagos dos homens, cabendo às mulheres o processo de triagem do material e classificação desse material, e os homens já trabalhando com as prensas, com o equipamento mais pesado. E isso também dá uma diferença salarial inferior para as mulheres. Então, o que o catador faz? Ele faz a catação, né? Ele cata, ele separa, transporta, acondiciona e, às vezes, beneficia os resíduos sólidos com valor de mercado para reutilização, para reciclagem, né? Então, ele dá uma ressignificação positiva, né, a esse processo todo da sua atividade laboral. Por quê? Porque ele transforma o lixo, que a princípio iria ser descartado, em uma mercadoria outra vez inserida no processo, né, para ser reutilizada ou reciclada. E esse catador exerce uma dupla função, um duplo benefício, né, para a sociedade e para a natureza. Ele promove a economia de recursos naturais e também a economia de espaços para a deposição final, né, com o armazenamento dos resíduos, evita que vão para um lixão, para uma área maior na natureza. Mas eles também enfrentam uma situação paradoxal, né? Se, por um lado, eles têm essa função, papel de agentes ambientais, responsável pela transformação do lixo em mercadoria, que é de interesse das grandes indústrias, eles também ocupam uma posição marginal na sociedade, com poucas oportunidades no mercado de trabalho, sofre o processo de exclusão social, né, por escolarização, por condições de vida, né? Então, uma série de questões que levam à exclusão do catador. A Gabriela Couto, na sua dissertação de mestrado na USP, em 2012,
ela explica que o trabalho do catador possui 4 dimensões. A primeira dimensão é a da conscientização ambiental, ou seja, cada vez ele se envolve mais na limpeza do ambiente e se transforma em um agente ambiental. A questão técnica, 70% dos resíduos sólidos vão para o lixão. Então, o catador tem que conhecer que tipo de material separar, como separar, saber o tipo de plástico, o tipo de papel, né, a lata, o vidro. Então, ele tem que conhecer essa parte técnica da separação, inclusive também a própria matéria orgânica para ir para a compostagem. Tem o aspecto da luta do catador, que envolve toda essa organização política, né, da sociedade civil organizada para reivindicar melhorias para o seu trabalho. Então, esse envolvimento com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. E também a questão do trabalho coletivo, a participação em associações ou cooperativas. Isso é um desafio também, porque no Brasil o trabalho de cooperativa ainda sofre uma grande marginalização. Então, a inserção dos catadores em um processo de luta coletiva cria uma nova identidade para esse trabalho, uma nova identidade para os catadores no seu dia a dia. E isso contribui para aumentar também a consciência do seu papel na sociedade, né? Não só como um sujeito público que presta um serviço imprescindível, e que ninguém estaria disposto a fazer esse trabalho, né? Mas também porque o seu trabalho adquire uma maior visibilidade. E essa visibilidade, ela também leva a algumas mudanças entre os próprios catadores, né? Tais como reconfigurações de sua identidade enquanto um profissional, aumenta a sua autoestima, a maior reinserção no lar e na família, melhora a dignidade, a reativação e a criação de laços sociais, afetos e redes a que ele passa a pertencer, além de outros, né? Então, eu vou mostrar agora para vocês um videozinho de 3 minutos que nós fizemos em Cerro Azul, mostrando justamente ali o trabalho da Associação Recicla Azul, né? Uma associação que foi criada com voluntários, pessoal, primeiro barracão discutido dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cerro Azul, mas depois o grupo se formou através da própria igreja, né? A igreja evangélica, e eles foram se organizando e construíram o barracão e instalaram a Associação Recicla Azul. Podemos ver o vídeo? Estamos aqui no Barracão Reciclável e vamos entrevistar a presidente. Como é seu nome? Meu nome é Dona Edna, eu sou presidente da Recicla Azul, né? Associação de Resíduos Sólidos do município de Cerro Azul. E aqui está a minha equipe. De quantos membros e como se deu o processo de formação da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos do município de Cerro Azul, Recicla Azul? Então, hoje nós estamos com 8, né? Tá aqui o Alain, ele coleta o material reciclável. Tem a Kelly, a Thaís, a Dona Tereza, a Joelma, que faz a separação ali. E o seu Leonardo é o que ele pensa, e o seu Abel é o nosso motorista. E a associação começou assim. Nós fazíamos reuniões ali na igreja, né, do Pastor Beduíno, Igreja Monte Sinai, e dessas reuniões, várias que nós fizemos,
aí saiu a nossa equipe. Ok. O que vocês fazem aqui? Então, aqui nós, o seu Abel sai com a lã nos bairros ao redor da cidade. E na cidade, assim, cada dia da semana ele sai num bairro. E todos os dias ele passa na praça e nas quartas-feiras eles vão para o interior. Aí eles pegam com o caminhão, o material, e eles colocam ali, né, um montante do material e vem na esteira, e aí a gente separa de um lado e do outro, aí prensa, pega e aí coloca lá os carros. E aí, de 15 em 15 dias, a gente levamos, vende o material, e aí a gente passa para a nossa tesoureira, Thaís, e ela faz a separação. O dinheiro em partes iguais. E qual a importância desse trabalho para a cidade e para o município de Cerro Azul? Então, eu penso assim, a importância é a renda para 8 famílias, né, daqui, e também para a limpeza do município, né? Eu acho que é um trabalho muito importante. Ok, muito obrigada pelas suas respostas. Bom, como nós estávamos falando, a importância, né, do trabalho coletivo em associações ou em cooperativas, né? Tem vários problemas que o IPEA levanta para as dificuldades que o catador tem no trabalho coletivo. Mas nós vamos entrar mais nos benefícios do trabalho coletivo, né? Ele adquire maior poder de barganha em relação à comercialização dos produtos. Este trabalho coletivo em cooperativas permite viabilizar o investimento em infraestrutura, né, construção dos galpões, maquinário, prensas, veículos, né, para melhorar as condições de trabalho do catador. Um outro fator positivo aí no trabalho coletivo é que melhora a capacidade de planejamento e a divisão de trabalho, propiciando uma racionalização da força de trabalho disponível para as atividades, de acordo com as condições físicas e de tempo de cada indivíduo associado, né, ali na associação ou na cooperativa. E as melhorias nas próprias condições de trabalho, né? Definição da jornada, equipamento de proteção individual, condições sanitárias adequadas para o desempenho da atividade. A iniciativa de formação de redes é uma questão extremamente importante e inovadora que está colocada hoje em dia, né? Porque isso facilita a comercialização dos produtos. Então, essa organização em rede, ela é uma importância, né, da logística da comercialização e a possibilidade de ganhos em escala, né? Então, é uma tendência hoje, né, os catadores trabalharem e escoarem os seus produtos em forma de redes. Como não existem dados exatos, precisos, eu vou citar alguns dados do IBGE, de 2008, que o próprio IPEA cita também, né? Que foram os dados levantados pela elaboração do Plano da Política Nacional de Saneamento Básico do governo federal. Eles identificaram 1.175 cooperativas ou associações de catadores no país, distribuídos em 684 municípios brasileiros, totalizando em torno de 30.390 trabalhadores. Um outro dado, que é do Sistema de Informação da Economia Solidária, de 2009 a 2012,
que também envolvia não só cooperativas e associações, mas grupos informais que estavam em vias de regularização. Eles mapearam 692 empreendimentos de reciclagem, com mais de 80% deles constituídos a partir de 2001, totalizando 21.164 trabalhadores. E nesses dados identifica 40% de mulheres, que representa aí uma média de 30 trabalhadores por empreendimento. Essa distribuição regional é bastante heterogênea, né, concentrados mais na região sudeste. Também o IPEA coloca aí um dado do mapeamento feito que 38% dessas cooperativas, associações trabalham informalizados, e 34% são formalizados como associações, ou seja, 38% dos trabalhadores trabalham aí de forma informalizada, né, seus empreendimentos informais, 34% em associações e 28% em cooperativas. E a organização das redes atinge 19% desses empreendimentos, que ainda é bastante baixo. E dos equipamentos utilizados no trabalho, 53% deles são donos, 39% usam equipamento alugado ou cedido. E um dado importante também é a presença de atravessadores, né, que é bastante alta, em torno de 46% dos empreendimentos estão nas mãos de atravessadores. E somente 8% adquiriram algum financiamento nos últimos 12 meses da pesquisa, né? Então, aí nós vemos que é extremamente importante a atividade do catador, embora seja caracterizado por uma grande heterogeneidade, mas destacar que, pela classificação brasileira de ocupação, que vem já desde 2002, o trabalho do catador está ali registrado, né, como responsável por coletar material reciclável e reaproveitável, vender material coletado, selecionar material coletado, preparar o material para expedição, realizar manutenção do ambiente e equipamento de trabalho, divulgar o trabalho de reciclagem, administrar o trabalho e trabalhar com segurança. Isso nós vamos ver que foi um avanço aí importante para a melhoria do trabalho em si, dos direitos do catador. Nós temos também alguns avanços que eles conseguiram nos últimos anos. Como eu tinha falado no início, a criação do Fórum Nacional do Lixo e Cidadania, que vem desde 1998, e principalmente aí junto com a Unicef, para a erradicação do trabalho infantil com o lixo, né, em todo o país, com a campanha Criança no Lixo Nunca Mais, a realização do primeiro Congresso Nacional de Catadores em Belo Horizonte, em 99, que deu origem a essa ideia de criar o Movimento Nacional de Catadores. Foi criado em junho de 2001, durante o primeiro Congresso Nacional de Catadores, realizado em Brasília, com a participação de mais de 1.700 catadores de várias partes do país. Eles tiraram ali a Carta de Brasília, né? Em 2001, teve o Festival Lixo e Cidadania, em Belo Horizonte, que também deu grande visibilidade para o trabalho. Em 2003, o Congresso Latino-Americano de Catadores, que saiu a Carta de Caxias do Sul. Esses dados todos estão disponíveis na internet. Aí tivemos o primeiro Congresso Latino-Americano de Catadores em 2005, o terceiro Congresso em 2008, que tiraram a Carta de Bogotá. E no Brasil nós tivemos aí, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, né, essa portaria 397 que classifica, né, aí o catador de material reciclável dentro do Código 5192, dígito 5.
Depois tivemos decretos presidenciais, a criação do Comitê Interministerial de Inclusão Social de Catadores de Lixo, decreto presidencial 5940, que a Ângela comentou também. Tivemos a lei 11.445, que dá a Política Nacional de Saneamento Básico, foi importante, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que o Bruno já falou aqui, e no Paraná nós temos a Lei 12.493, que é de 99, e está regulamentada pelo Decreto 6674 de 2002, e mais recentemente o governo federal também lançou em 2010 o programa Procatador, né, o Decreto 7405, e, por último, a quarta Conferência Nacional de Meio Ambiente, que teve como tema específico resíduos sólidos e que os catadores tiveram um papel determinante no processo todo da conferência, que tinha 4 eixos e que deu uma grande abertura, né, para esse trabalho. Então, essa é uma visão bem rápida, bem geral, pelo tempo que nós temos aqui, mas nos colocamos à disposição para perguntas e algum comentário que queiram fazer. E também vão ficar disponíveis aí na Escola Interativa o vídeo que eu fiz na Escola Dom Orione, né? Escola Estadual, Colégio Estadual Dom Orione, que é aqui no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. É um vídeo de 9 minutos, fica disponível para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho feito entre escola, sociedade e catadores. Muito bem, então temos algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que fazer com materiais como isopor, por exemplo, que não se enquadra no lixo reciclável nem no orgânico? Eu falo? Vamos dividir, eu comento alguma coisa, Ângela também. O isopor é um exemplo típico de um produto que precisa ser reutilizado, né? Ele não pode ser descartado, porque, né? Então, o correto seria reutilizar ou evitar o consumo. Inclusive, né, você repensar esse consumo, o produto que não pode ser reutilizado ou reciclado, você rejeita no consumo, porque se não tiver consumidor, a indústria deixa de produzir, né? Então, nós temos que educar, aí como professora, né, como cidadã que trabalha com educação ambiental, é importantíssimo educar a sociedade para o consumo responsável, né? Selecionar o que consumir é extremamente importante. Aquilo que eu não posso ter como geração zero de resíduo, então eu deixo de consumir. Porque a partir do momento que não existe o consumidor, a indústria tira do mercado aquele produto. Não sei se a Ângela quer comentar. Isso, com certeza, né, evitar, mas do que já tem, acredito que a pergunta seja também com relação ao que já existe de material, né, de resíduos de isopor. Então, hoje, felizmente, existem várias organizações da sociedade civil que se não dão a destinação, lógico que não tem em todas as cidades do Paraná, mas eles dão as orientações, eles encaminham. Por exemplo, tem uma instituição que coleta o resíduo da bituca de cigarro e recicla, né? Então, isso eu achei impressionante quando eu soube que até a bituca de cigarro pode se transformar em um produto interessante. Eles fazem, lógico que eles desintoxicam lá, tiram todas as toxinas, eu não sei como que é o procedimento técnico lá, mas eles tiram todas as toxinas, eles criam com aquela bituca uma pasta, aquele creme, né? Aquela pasta é colocada nos barrancos das estradas e daí é utilizada como para fixação, para nascer vegetação gramínea, para ajudar a segurar aqueles barrancos, para contenção de barrancos. Então, existem
hoje, felizmente, existe solução para tudo. Eu não sei aqui especificamente para poder indicar, mas posso até pesquisar e depois disponibilizar aí para a sede algumas instituições que trabalhem com materiais específicos. Eu posso comentar um pouquinho essa questão da bituca? Eu conheço o trabalho que a professora Elair Grassani faz ali no Poti Lazarotto, na Rua São Francisco, aqui em Curitiba, no colégio ali, e é um problema seríssimo a quantidade de bituca que jogam na rua e que vai para o esgoto, para as águas, com a água da chuva, né, escorre e vai e entope essa canalização de águas pluviais, né? Então, é um problema sério, a pessoa precisa ser educada para não jogar bituca no chão, para não jogar bituca na rua, por aí, né? Porque precisa ter coletas específicas, em alguns lugares já tem, coletas, espaços específicos, recipientes específicos para a coleta de bitucas. A próxima pergunta é: a minha escola teria gastos para implantar a coleta seletiva solidária? Teria gastos? Teria financiamento? Não, gastos, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer acaba tendo gastos. Mas é possível sim, buscar mecanismos para evitar o máximo de gastos, até porque a princípio da coleta seletiva e da A3P é reduzir gastos, né? Inclusive com compras, com aquisição de materiais. No sistema de gestão compartilhada, gestão participativa do programa, do projeto, da campanha, da ação a ser desenvolvida na escola, o envolvimento das parcerias é que poderia garantir que fosse sem ônus, sem gastos, porque a gente sabe que tem a questão das rubricas e de verbas destinadas para ações específicas. Mais uma pergunta: qual a classe social produz mais lixo e por quê? Pois é, interessante essa pergunta, porque claro que quem consome mais produz mais resíduos. Então, quem tem mais poder de consumo é a classe rica, né? Então, por isso que a educação do consumo tem que envolver toda a sociedade, né? Para que o rico também, que gera aqueles resíduos mais complicados, mais difíceis de serem reutilizados ou reaproveitados ou reciclados, ele também tem uma educação do seu consumo para consumir aquilo que gera o menos resíduo possível. Então, quem tem maior poder aquisitivo consome mais, realmente. E muda, né? De acordo com a classe social, muda o tipo de resíduo que gera, né? As classes inferiores, elas produzem mais resíduo de matéria orgânica, principalmente, que pode ir para um processo de compostagem, né? Então, se bem que o descartável, né, baterias de celular, né, eletrônicos aí, ele está envolvendo uma grande faixa de toda a sociedade. Mas esta questão de selecionar o consumo tem que envolver todas as classes sociais, independente, né, da quantidade de resíduo que gere. Mas quem gera mais resíduo tem mais responsabilidade, com certeza. E só para complementar aqui, também a questão de localidade, né? A área urbana certamente produz mais resíduos, especialmente os descartáveis, recicláveis. A área rural, felizmente, até por cultura, pela questão cultural, há muito reaproveitamento e relativamente pouco consumo de produtos que tenham esses materiais, essas embalagens. Tem muita situação de a granel, enfim. Então, só para complementar.
Vamos para a última pergunta. Qual seria o custo para o município implantar a cooperativa de catadores? Pois é, aí são os trabalhos de parceria, né? Se vocês olharem lá no vídeo do barracão em Cerro Azul, teve um investimento de R$202 mil para construir aquele barracão e formar a associação. Isso é um município pequeno, né? Cerro Azul é um município de 17 mil habitantes. Mas depende muito das parcerias que se façam. Esse custo veio recurso do governo federal. O município, em Cerro Azul, praticamente teve mais o custo de estimular a criação da associação, né? Não um custo financeiro especificamente. Mas o que dá para se ter aí de noção é de que uma associação de 8, 10 catadores, com um barracão estruturado, vocês veem que ali eles estão com uniforme, já fizeram a sua logomarca, estão trabalhando bem certinhos, né? Bem limpinhos ali. O investimento foi em torno de R$202 mil. Agora, importante é que esse trabalho da separação, da reciclagem, da venda dos produtos recicláveis, gera renda para essas famílias. Então, o investimento logo se paga com esse benefício social e ambiental também, socioambiental, que vem imediatamente, né? Só vou também, só a título de contribuição, as políticas públicas municipais e os instrumentos, os mecanismos, como conselhos municipais, a lei de diretrizes orçamentárias, que geralmente nos municípios envolvem audiências públicas, etc., para que a população participe, também pode ser inserido no plano diretor do município, algumas dessas questões para fomentar tanto a participação quanto a inserção de programas, de criação de programas e projetos nesse sentido, porque nesses casos entram também nos orçamentos de programas e projetos já gerais, né, dependendo da área, dos próprios municípios, evitando, portanto, a necessidade de correr atrás de financiamento, de projeto, etc. Eu poderia comentar uma questão? No vídeo do Colégio Estadual do Murione, vocês podem assistir ali e ver que a diretora, Maria Ivonete, ela diz que eles construíram o barracão da escola, né, ali, barracão pequenininho, né, com R$10 mil de um prêmio que eles ganharam, né? Eles primeiro implantaram essa educação da reciclagem no colégio, ganharam o prêmio, com o prêmio eles conseguiram o barracão com R$10 mil. Então, existem muitas formas, o povo brasileiro é muito criativo, existem, né, inúmeras maneiras de reduzir os custos para a implantação do trabalho. E a gente não pode ser ingênuo, tudo dá trabalho, tudo vai demandar, vai gerar trabalho e esforço, que a gente já está bem acostumado. Estamos encerrando a nossa escola interativa. As professoras gostariam de fazer algumas considerações finais? Só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Dizer que eu também represento a equipe técnica de educação ambiental da SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e estamos à disposição para abordar outros temas ou continuar a aprofundar ainda mais essa discussão. Agradecer também a paciência, a atenção de todos vocês, de permanecerem aí conectados, ligados com a gente. Agradecer a equipe aqui, né? Obrigada aí pelo apoio de aguentar. Eu queria fazer um agradecimento também quem ajudou a fazer o vídeo do Cerro Azul, né? O pessoal da Recicla Azul,
E a minha cunhada Andréia e meu irmão Lauro Júnior, que também ajudaram na filmagem e na edição. Obrigada a todos. Abraço a todos e também a gente se coloca à disposição para o que for necessário e a gente deixa os contatos aí, sempre à disposição. Obrigada. Então, queremos agradecer a presença da professora Laura, da professora Ângela, pelos esclarecimentos, agradecer a participação de todos e lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode enviar um e-mail para nós no escolainterativa@ced.pr.gov.br. Uma ótima quinta-feira a todos e até a próxima.